Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Nos Ombros dos Gigantes, de Umberto Eco. Bem, nós podemos tratar um pouquinho sobre Umberto Eco no livro Como se faz uma tese, vou deixar aqui nos cards e no box de informações, mas é interessante voltar um pouquinho a falar desse grandioso autor, desse grandioso filósofo, historiador medievalista, semiólogo, também estudava sobre mídia, enfim, era um grande romancista também, era um polímata, né? Aquela pessoa que vai passar pelas mais variadas áreas, sempre com muito conhecimento, com muita erudição, com intelectualismo que não tinha nada de pedante, muito ao contrário, aquela pessoa que brincava com o próprio conhecimento. Eu citava, né, naquele vídeo lá do Como se faz uma tese, uma frase do Luiz Fernando Veríssimo, né, que ele brincava com a ideia de que o Ítalo Calvino e Umberto Eco eram aqueles italianos que leram tudo e sabem de tudo. E aqui, esse livro aqui, Nos Ombros dos Gigantes, vai reforçar essa ideia, porque de fato é muita erudição, é muito conhecimento, é uma espécie de iluminista anacrônico, né? É uma espécie de renascentista, sei lá, humanista, que está fora do seu tempo histórico ali, né? Não está ali junto com Diderot, Jean-Jacques Rousseau e outros grandiosos autores, né? Umberto Eco aqui no livro Nos Ombros dos Gigantes vai mais uma vez dar demonstrações assim inequívocas do seu amor pelo conhecimento, pela cultura. Ele vai lidar com temas que vão, vamos dizer assim, passar por vários, não dos pilares da cultura, vamos dizer assim, temas que vão sempre chamar muita atenção, e ele o faz com tanto primor, com tanta argúcia. Esse livro aqui, ele é um conjunto de artigos que o Umberto Eco lia em um evento cultural e gastronômico lá da Itália chamado La Milanesiana. Esse evento ele foi criado, ele é dirigido pela escritora, editora e cineasta italiana Elisabeth Sgarbi. Vou deixar aqui embaixo no box de informações também o site desse evento para quem se interessar. E é interessante que a partir de certo momento, antes no início o Umberto Eco só lia lá o texto, mas depois passou a ver uma espécie de temática, assim, esse ano o tema é tal, né? E muitas vezes era guiado pelo próprio Umberto Eco, baseado nesse tipo de artigo que ele escrevia aqui. E os artigos passaram pelos mais variados assuntos, né? O primeiro, né, que baliza quase ali o livro é Nos Ombros dos Gigantes. Depois nós voltaremos a tratar um pouquinho de maneira mais pormenorizada sobre ele, mas já adiantamos que é sobre conhecimento, mas ele fala sobre várias coisas, sobre beleza, sobre feiura, fala um pouquinho sobre aforismos e paradoxos, né? Os aforismos ele brinca muito. Aforismo é aquela sentença, né? Aquela máxima que eventualmente vem com aquela ideia mais inteligente. Ele brinca, joga a sentença para um lado, joga a sentença para o outro, brinca que elas são cancrizáveis, ou seja, você consegue inverter muitas vezes o sentido da sentença que te chamaria atenção para um aspecto. Ele fala, mas se você inverter, também vai te chamar a atenção. Vou ler aqui só para vocês terem uma noçãozinha. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Aí ele diz, pode ser o inverso, né? Existir é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas vive. Viver é importante demais para ser levado a sério. Aí ele inverte. Viver é importante demais para que se brinque com isso. Ser imaturo significa ser perfeito. Ser maduro significa ser imperfeito. E assim ele vai brincando, vai citando muitos textos, muitas obras, muitas coisas que tem um vínculo intrínseco com o tema que ele está tratando. Então, por exemplo, quem vai falar de aforismos, e quem já teve a oportunidade de ler o belo livro O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, sabe que há ali uma multidão de aforismos muito perspicazes, irônicos, mordazes. E o que o Umberto Eco faz? Vai lá nesse livro, pega, joga aqui, brinca com eles, vê a sequência, né, ali daquele cinismo que o autor coloca justamente para provocar, né? O livro O Retrato de Dorian Gray é um livro muito provocativo, né? E aí nós podemos facilmente imaginar a repercussão que não deve ter causado na Inglaterra vitoriana, com todo aquele pudor e tal, né? Um livro tão irônico, tão mordaz como aquele. E ele trata de outros assuntos aqui, alguns até que demandam uma complexidade maior, tais como o absoluto e relativo, fala sobre o fogo. Claro, aí vai falar sobre o fogo, vai ter que ir lá em Heráclito, Jefferson, né? O Heráclito obscuro, que imaginava, né, nos primórdios lá da filosofia, que o mundo era, né, o universo propriamente, ele era elaborado pelo fogo, tudo tinha um vínculo intrínseco com o fogo. Vai falar sobre o invisível, vai falar sobre mentiras, vai falar sobre complôs, sobre teorias da conspiração, vai falar sobre formas de imperfeição na arte, vai falar sobre o segredo. E o último texto aqui é um texto assim, das representações do sagrado. Mas todos os textos, e isso é uma característica que eu vou destacar que é muito difícil, ele brinca assim com as fontes, ele vai conversando, vai dialogando, vai dando uma sequência, mas unifica coisas assim muito difíceis. Uma é um imenso conhecimento, assim, uma quantidade, uma familiaridade com as fontes, um conhecimento assim absurdo sobre aquilo que ele está tratando. E por outro lado,
ele não tem aquele, vamos dizer assim, aquele peso do academicismo, né? Que às vezes você tem que ter uma densidade excessiva, um pouco mais abstrato, com fontes que você está ali aquele monte de nota para ficar acompanhando. Ou seja, o texto acadêmico em si, habitualmente é um pouco pesado, né? E assim, não é o que a gente vê aqui no livro, né? A gente vai lendo aqui os textos e várias vezes a gente está com aquele breve sorriso nos lábios, com a ironia, com a mordacidade com que o Umberto Eco escreve, né? E assim, é difícil, né? Um livro de não ficção, você conseguir ter tanto prazer na leitura. Habitualmente, os livros de não ficção, ele vai ter muito conhecimento, você vai aprender, vai te melhorar enquanto pessoa, melhorar a sua cultura, você vai verificar coisas que você não tinha observado, haverá novas abordagens, novas informações, novos fatos e dados que você não conhecia ou não conhecia sobre aquele prisma, né, com as interpretações decorrentes desses fatos e dados. Porém, o que Umberto Eco faz aqui é muito diferente, assim, diferente porque você, sabe, tem muito prazer na leitura, né? Eu já pude ler centenas de livros de não ficção e, assim, eu acho que nunca tive tanto prazer na leitura, mesmo que alguns eu achei mais importantes, mais sérios, mais, sabe, o que eu precisava demais ler aquele livro, tem opinião até melhor lá no blog, você entra lá nos livros excelentes, tem alguns que são livros de não ficção, mas esse livro aqui é muito prazeroso, você lê muito fácil, muito rápido, o avanço, né, das páginas, você vai passando, vai devorando e vai querendo finalizá-lo, porque é muito prazeroso. Realmente o Umberto Eco escreve muito bem. Então se mescla assim, essa imensa erudição, né, de um filósofo, de um pesquisador, com um rigor teórico absurdo, com a capacidade de escrita, né, de um grande romancista que ele também é. Então assim, essa questão, né, de ser um polímata, né, de poder abordar de maneira muito precisa, de maneira muito percussiva sobre os mais variados campos, é uma característica notável e muito rara, né? Dificilmente você vai ter um autor que escreva não ficção com muito talento e também livros de ficção, como era o caso do Umberto Eco. Aliás, é um absurdo assim, que ele não tenha ganhado o Prêmio Nobel de Literatura, né? Não sei se porque o principal livro dele foi justamente o primeiro, né? O principal livro de ficção, quero dizer, né? Que é o Nome da Rosa. Foi logo o primeiro, e aí depois ele teve outros grandes livros, né? Não sei se é porque nenhum repetiu aquela estreia literária tão retumbante, né? Eu até já destaquei num vídeo aqui no canal sobre o livro O Leopardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, vou deixar aqui nos cards, que no século XX, né, esse O Leopardo era o livro mais vendido até a chegada de O Nome da Rosa, de Umberto Eco. É um livro, claro, né, muito famoso, teve filme, muita gente viu, leu, releu, que é um livro de fato grandioso, mas foi o primeiro. Talvez porque nenhuma outra obra dele tenha chegado nesse nível, mesmo que algumas tenham chegado próximo. Eu destaco muito Baldolino, que é um livro que eu gosto bastante também, e então assim, eu acho que talvez seja isso que a academia tenha deixado para lá, sabe? Mas é uma pena, porque Umberto Eco merecia demais, ele era um autor grandioso demais, e nas mais variadas áreas, sabe? Se você fosse tratar, por exemplo, de história medieval, eu vou deixar aqui nos trechos selecionados do livro dele, o livro que ele organizou sobre a Idade Média, é um livro estupendo, um livro brilhante, de um conhecimento vasto e, sabe, uma análise tão meticulosa, uma análise tão precisa que, assim, dá gosto, assim, né? Então, para onde Umberto Eco ia, de fato, ele ia com muita clareza, muita cuidade, era um autor grandioso demais, né? Realmente um autor impressionante. Gente, por favor, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros, deixa de fazer não, que contribui com a gente pra caramba. Eu falei aqui no início do vídeo que eu retornaria aqui a ideia nos ombros dos gigantes, né? Eu acho que até citei aqui em algum vídeo no canal uma frase do Newton, né? Ele dizia que se eu pude ver tão longe era porque eu estava sobre os ombros de gigantes, né? E de fato ele escreveu isso em uma carta, e aí eu vim a saber aqui, na verdade, a história desse aforismo, dessa ideia, ela é muito, muito antiga, né? Habitualmente se fala que foi Bernard de Chartres que elaborou essa ideia, isso é citado num livro de João de Salisbury chamado Metalogicon, mas aí ele vai tocar aqui no assunto, ele sempre vem com muito conhecimento, né, muita erudição, e fala que variados autores tocaram nesse assunto, tiveram ideias semelhantes, e o mais antigo que ele toca no assunto é um autor chamado Prisciano. Até já ouvido falar desse Prisciano, porque ele havia, na Idade Média, ali, mas por volta mais ou menos do ano 500 depois de Cristo, ele fez uma espécie de compêndio para que as pessoas pudessem estudar o latim. Então a gramática que ele elaborou foi muito estudada ao longo da Idade Média para todas aquelas pessoas que pudessem e quisessem, né, aprender mais essa língua que foi lá naquela época, o inglês da sua época, vamos dizer assim. E aliás, vários autores que, se não fosse ele, que ele citava exemplos, né, então ele compilava muitos textos, muitos escritos, os mais variados autores, e ali houve a permanência de alguns fragmentos de grandes autores que acabaram se perdendo com o tempo. Os livros não chegaram até nós, e a gente só sabe da existência desses escritos por causa dos livros que o Prisciano escreveu, né?
Ele fez também estudos meticulosos, por exemplo, sobre a Eneida de Virgílio, comentando ali verso por verso. Então era um autor muito grandioso, e ele teve essa ideia aqui também de estar nos ombros dos gigantes, ou seja, de você se aproveitar do conhecimento que foi elaborado pelas gerações pregressas e poder dar um avanço com ele. Aí o Humberto Eco vai falar, olha, mas a partir do momento que você está ali sob essa égide, né, até quando você pode avançar, que você parte de uma base que você também não consegue dela se desvencilhar, você não é um revolucionário, vamos dizer assim, né, você só dá continuidade. E aí vai brincando, vai falando, vai ironizando, ele vai, é realmente uma leitura muito, muito prazerosa. E uma coisa também muito legal que eu vi nesse livro, que eu havia comentado lá no livro Como se faz uma tese, sobre o livro do Dan Brown chamado Código da Vinci, e um livro do Humberto Eco chamado Pêndulo de Foucault. Esse Pêndulo de Foucault é um livro assim que há umas pessoas lá que estudam teorias da conspiração, pessoas que participavam desses complôs aí e tal, e aí eles falam assim, vamos elaborar aqui um segredo, né, entre nós aqui, como se a gente soubesse de uma coisa assim fabulosa e tal, e aí eles brincam entre si, três amigos assim, criam esse segredo, e resultado, partícipes desses grupos, né, conspiratórios assim, eles ficam sabendo que tem um suposto segredo e vão atrás dessas pessoas com tudo, querendo até matá-las e tal, porque querem saber o segredo, mas não existe segredo nenhum, e os amigos ficam lá passando maus bocados. E aí é interessante, porque nesse livro, como um todo, assim, o Humberto Eco vai mostrando as teorias da conspiração existentes, porque esses personagens eram estudiosos delas, né? Então ele vai jogando luz, né? Ele vai mostrando, as pessoas, o segredo delas seria isso, seria aquilo, que eles queriam esconder, a forma como eles agiam e tal. Então, assim, é um autor que ilumina, né? Ele joga luz, né, sobre as coisas, tendo como antagonismo as trevas da ignorância, da superstição e tal. É um iluminista, né? O Humberto Eco é um iluminista que viveu fora do tempo histórico dos outros, né? Vamos dizer assim. E justamente, claro, né, o iluminismo tem essa ideia, né, das luzes da razão contra as trevas do obscurantismo, as trevas da ignorância. Quando eu li o Código da Vinci, né, foi depois de eu ter lido o Pêndulo de Foucault, eu falei, caramba, mas esse livro é o inverso. É um livro obscurantista, o Código da Vinci é um livro péssimo, assim, historicamente errático, um livro precário, cheio de informações equivocadas, assim, que dá a ideia, dá curso a toda a ordem de mistériozinho, de teoria da conspiração mais fajuda que você puder imaginar, mais sabe, torpe, mais infame, é uma literatura muito precária, mas muito sensacionalista. A gente habitualmente só observa esse sensacionalismo em programa do Ratinho, coisa assim na TV e tal. Não, mas a literatura existe também. E esse é o caso, assim, uma coisa patética, né? E aí foi muito legal, muito curioso, porque quando eu li esse livro aqui, ele dialoga com isso. Ele é o Código da Vinci e tal, ele de maneira um pouco mais amena, assim, né, puxando o freio de mão, que ele não quer, sabe, ser tão agressivo quanto o Dan Brown, mas ele mostra, né, as falácias que existem no livro do Dan Brown, né, o Dan Brown lá de 5 em 5 páginas cita de um tal de priorado de Sião. Isso era uma teoria da conspiração, isso nunca existiu. Ele vai mostrando aqui, né, que a fragilidade do argumento, do raciocínio, né, vai de maneira bem tranquila, bem serena, né, ele não chega a dizer taxativamente, né, que o Dan Brown é um charlatão, né? Quem pode dizer isso sou eu aqui, porque é um charlatão completo, né? Que ele vai falar só para pessoa ignorante mesmo, né? Enfim, o Humberto Eco responde de maneira amena ao Dan Brown, né? E eu fiquei muito satisfeito porque era algo que eu havia observado lá, já tinha destacado lá no livro Como se faz uma tese, porque o livro O Pêndulo de Foucault é de fato o inverso no campo das ideias daquele conjunto de falácias que está lá no Código da Vinci. Como eu disse, né, Humberto Eco ele tem uma familiaridade, um conhecimento de trato, assim, ele trata das fontes das mais variadas, né? Vai ter de Marx a patrística, vai ter, sabe, dos mais variados campos, assim, né? De Nietzsche, vai bater aqui no relativismo de Nietzsche, vai falar de autores clássicos e tal, né? Enfim, tudo. Ele vai passando assim de maneira muito amena, mas não para mostrar que eu sei, não. Dialogando, sabe, de maneira muito fluida, muito amena, muito doce, sabe? Uma coisa muito mole, amolecida, assim, sabe? Muito legal mesmo. O único autor, assim, que ele citou, que eu particularmente não apreciei, foi o Karl Popper. O Karl Popper ele é um autor complicado, né? Ele tem uma ou outra ali ideia que se aproveita, mas é menos de 1%, né? Então, a citação que ele faz aqui foi a única que eu não me agradei, mas todas as demais são muito legais mesmo. E assim, é interessante porque às vezes a gente lida com autores ou com pessoas que vão falar coisas com a gente que não dá informação nova, ou dá informações eventualmente imprecisas. Eu lembro que uma vez eu li num livro, e já ouvi outras pessoas falando também, que às vezes a luz das estrelas que chegam a nós, a gente está vendo, na verdade, são estrelas mortas, né? Porque até que o caminho que elas passam, até chegar a nós aqui, gastou tanto tempo que elas já, lá onde elas estão, tão distantes, né? Elas já morreram, né? Eu falei, caramba, as estrelas têm bilhões de anos de existência, será que já acabou mesmo, né? Aí uma vez eu fui pesquisar,
eu acho que eram 16 mil anos, a mais distante que a gente consegue ver, cerca de 16 mil anos-luz para chegar até nós. Eu falei, pô, essa informação não tem rigor teórico, né? Porque se está 16 mil anos para uma estrela não é nada. Se ela vive bilhões de anos, ela deve estar lá, vivinhas da Silva, vamos dizer assim, né? E aí é diferente do que acontece aqui. Todas as informações que ele vai dando são muito interessantes, assim, né? Vou citar uma aqui que é bem legal. As relações que regulam as dimensões dos templos gregos, os intervalos entre as colunas ou as relações entre as várias partes da fachada correspondem às mesmas relações que regulam os intervalos musicais. Eu não sabia disso, não sei se você já sabia, né? Mas enfim, é isso o livro inteiro, né? Muito refinamento cultural, sabe? Muita informação, muita ironia também. É um livro que ele brinca muito, ironiza, é mordaz, assim, ele é bem sacana, assim, na verdade, né? Bem brincalhão, é bem legal mesmo. E assim, é um livro que eu recomendo muito, o balanço que eu faço é muito, muito positivo, de uma obra bastante prazerosa. Uma coisa que eu gostaria de comentar também é um pouquinho sobre a edição. Esse livro foi lançado aqui pela Record, tem essa capa aqui que é aquele tipo de capa solta, né, que você abre aqui, então a capa original seria branquinha assim, é de capa dura. Ele tem as folhas brancas, porque aqui no seu texto ele tem muitas figuras, algumas em preto e branco, algumas coloridas, são muitas figuras mesmo, que normalmente tem vínculo aqui com aquilo que está sendo dito, né, e as referências são muito distintas, né, então às vezes ele está citando um filme, igual vocês observaram aqui, às vezes é um quadro, é muito diferente assim as imagens. Mas assim, a qualidade da página, eu acho que ela não é coerente com relação ao preço cobrado, né? O preço cheio aqui de capa, ele é mais de R$200. Então, assim, eu acho que deveria ter sido um tipo de folha um pouquinho melhor. Por exemplo, a que consta no livro Outono da Idade Média, de Johann Huizinga, quando era lançado lá pela editora Kozak Naif, né? Não sei se foi por causa disso que ela quebrou também, né? Que tinha tanta qualidade alguns dos livros dela, que pelo amor de Deus. Então, assim, ele não é. Então, eu acho que poderia ser um material um pouquinho mais bonito. As imagens também, às vezes, elas não ocupam tão bem a página, assim, quanto eu achava que poderia, sabe? Ficam as imagens um pouquinho pequenas, assim, até pelo tipo, né, original da imagem. Por exemplo, tá vendo aqui, ela fica curtinha, assim, né? Tem tanta graça, assim. Às vezes eu acho que as imagens, assim, na forma como ela está diagramada aqui, não contribuíram tanto. Acho que só conseguiria fazê-lo se tivesse uma página de qualidade melhor. Talvez o livro ficaria mais caro ainda, né? Enfim. De qualquer maneira, isso não compromete, não. É só uma opinião, assim, que poderia ser um pouquinho melhor. E eu também destaco que os dois temas iniciais aqui, que são a beleza e a feiura, ele depois se especificou, vamos dizer assim, né? Ele lançou um livro sobre a história da beleza, outro chamado História da Feiura. Também são livros bem caros, também livros que tem imagens, assim, no seio deles. Então a gente tem que esperar uma promoção, assim, para não ter o bolso ali esgarçado por completo para comprá-los. Mas reitero, assim, eu achei um livro muito bom, muito interessante, pode ler, pode comprar, inclusive as pessoas que não têm muito hábito de ler livros de não ficção, acho que é uma boa iniciação, porque você já começa em alto nível intelectual, mas também uma leitura fácil, uma leitura fluida, uma leitura prazerosa. Mas naturalmente o que eu pus aqui no meu balanço foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro Nos Ombros dos Gigantes? Conhece outro livro do Humberto Eco? Comente à vontade aqui embaixo, é isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!